Hoje está um dia lindo de inverno aqui em BH. O céu está muito azul, o sol a pino, mas aquele frio gostoso. E eu vou aproveitar esse dia lindo para a gente rodar a área externa da Casa da Árvore, porque eu tenho muitas novidades para mostrar por aqui. Desde o último vídeo publicado, muitas águas rolaram por aqui. Foi um mexe-mexe danado. Fizemos e refizemos muitas coisas, como o jardim, por exemplo, que foi uma novela à parte. Depois da primeira etapa do jardim concluída, os clientes compraram 2 cachorros filhotes, que causaram uma verdadeira destruição por aqui. Houve um prejuízo grande de plantas e por isso a gente precisou também rever algumas coisas que tinham sido pensadas inicialmente no projeto. Eu contei também, lá no primeiro vídeo, que os clientes compraram essa casa novinha, foram os primeiros moradores, mas já sabiam que algumas adequações precisariam ser feitas para atender as necessidades deles. É muito interessante quando o cliente tem a oportunidade de habitar o espaço e fazer essas adequações ao longo do tempo, porque ele consegue perceber melhor quais as reais necessidades, como ele vai se comportar naquela casa nova. Eles vieram de um apartamento, então muita coisa aqui era novidade. Foi bacana porque então a implantação desse projeto de reforma aconteceu aos poucos. Desde janeiro nós estamos mexendo aqui, refizemos, modificamos coisas daqui, coisas dali e estamos num ponto em que a casa ela já começou a tomar uma forma, não está tudo concluído, precisamos refazer parte desse jardim, como vocês verão daqui a pouco, mas já tem muita coisa nova. Então vou pegar a câmera agora para vocês verem isso, como sempre, bem de pertinho. Começando a partir da rua, uma modificação de projeto que não estava nos nossos planos inicialmente foi a pavimentação dessa área bem na entrada da casa, porque os clientes sentiram falta de uma vaga de estacionamento mais confortável, mais próxima, porque como a rua é bem íngreme, fica difícil os carros estacionarem aqui fora. Então, criamos essa extensão dessa entrada aqui na frente, já preparada para uma alteração desse gradil que vai acontecer muito em breve. A ideia é que esse gradil agora, ele venha para cá, justamente no final dessa área que nós pavimentamos. Então essa parte de vaga, ela vai ficar para a área externa da casa agora. A gente vai ter uma entrada mais recuada. E também será um gradil mais fechado do que eles têm hoje, para conseguir privacidade para a casa. É uma casa muito aberta, como vocês podem ver. Então lá da rua a gente consegue enxergar as pessoas lá dentro, a movimentação dentro da casa, depois vocês vão ver naquela parte de baixo ali, e eles sentiram necessidade de mais privacidade. Então esse gradil ele vem para cá, a gente já deixou à espera do piso. Criamos um outro patamar lá na frente, que daqui a pouco eu chego lá, mas esse caminho intermediário ele ainda não foi feito. E porque esse novo caminho de pedras vai ser feito só após a execução do gradil, porque a gente quer garantir que ele termine aqui, bem em frente à porta de entrada da casa. E a gente não consegue fazer isso com uma linha totalmente reta. Esse caminho ele vai começar bem retinho, centralizado naquele vão, que é a porta de entrada. A porta ela corre para o lado esquerdo, então a gente está partindo desse princípio, que ele está centralizado com o vão da porta. Ele vem em linha reta, mas vai chegar um momento aqui que ele vai precisar se desviar para chegar bem em frente ao portãozinho de entrada, que vai ficar aí onde vocês estão, ou seja, onde a câmera está. E esse caminhamento final, então, de onde ele deixa de ser reto até chegar ao portãozinho, a gente quer marcar em obra, quando tiver tudo pronto. A gente vai fazer primeiro esse gradil, localizar a porta de entrada aqui melhor e depois então a gente vai refazer esse caminhamento, que também será em pedra, mas não essa pedra enterrada diretamente na grama, como vocês estão vendo. Agora a gente vai fazer uma estrutura de concreto e esse caminho ele vai ficar um pouco mais alto, um pouco mais imponente, chegando até aquele patamar. Eu quero recapitular algumas coisas com vocês. Quem se lembra que a gente quebrou um muro de pedra muito alto que tinha aqui na entrada da casa, abaixando esse nível, criamos um jardim para proteger essa mureta, esconder essa mureta do lado de cá. Esse jardim já esteve muito mais bonito, muito mais cheio, mas grande parte das plantas que foram plantadas aqui foram destruídas pelos cachorros que os clientes compraram após se mudarem. Eles eram filhotes e realmente causaram uma grande destruição, principalmente nessa entrada. Toda essa sujeira, toda essa mancha de terra que vocês estão vendo nas paredes
foi por causa dos cachorros. Claro que também um respingo de água de chuva em contato com a terra suja um pouco as paredes, mas os principais causadores dessa bagunça realmente foram os cachorros. Anteriormente, nós tínhamos criado um jardim aqui, diretamente no solo, mas isso realmente foi um ponto de ataque para os doguinhos, como eu já disse. E a gente entendeu que seria interessante criar um patamar de parede a parede, para maior proteção desse espaço, então, e para que a gente tivesse mais imponência também na entrada dessa casa. E depois, como eu já disse, esse caminho que vai ser mais elevado, levando lá até o portão. Nós quisemos criar a sensação de que esse patamar está suspenso do solo. Então esse revestimento de pedra não chega até a grama, acaba um pouco antes, e nós temos uma fita LED aqui embaixo, iluminando isso de fora a fora. À noite fica bem bacana. Um ponto importante de intervenção nessa casa também, aqui na área externa, foi a iluminação. A casa não tinha uma iluminação de área externa bem pensada, bem planejada. Eram pontos soltos aqui no jardim, então a gente tinha uma entrada um pouco mais escura. E nós já fizemos duas intervenções importantes. A primeira, como eu já falei, foi a iluminação do patamar por baixo, e a segunda é a iluminação das duas portas de entrada. Vejam que a gente tem um perfilzinho ali em cima, um LED bem fininho, marcando essa porta e aquela porta. Essa iluminação à noite foi muito importante para que a casa acontecesse, para que a casa ganhasse mais destaque. Nós também colocaremos pontos de iluminação, mas aí já tipo balizadores, nesse caminhamento, e depois marcaremos um pouco mais o paisagismo quando tiver tudo finalizado. O paisagismo ele passou a acontecer através de vasos. Isso aqui foi plantado recentemente, já tá lindo, mas vai ficar mais bonito ainda. E aí, tá faltando chegar agora o revestimento das laterais. Nossas primeiras imagens 3D mostravam um revestimento, tipo um ripado de madeira de um lado e do outro. E mostravam um pergolado aqui na frente também, que seria feito. Mas essa ideia também foi abortada no primeiro momento, os clientes não sentiram necessidade. O beiral já é bem largo, dá uma proteção bacana aqui na entrada da casa. E por hora a gente vai parar por aqui. Obviamente que vamos completar esse paisagismo até o patamar, protegendo essa parede, completar do lado de lá também, e muito provavelmente a casa vai mudar de cor. Não será uma casa toda branquinha como vocês veem agora, mas isso também vai ser cenas dos próximos capítulos. Do lado de cá, muitas mexidas em relação ao paisagismo, relembrando que nós tínhamos algumas palmeiras de um lado e do outro, transferimos tudo só para um lado, para marcar essa linha, marcar essa entrada. As cicas que tinham sido plantadas aqui anteriormente, agora foram lá para frente do terreno, elas vão ficar do lado de fora do novo gradil, para que a gente também tenha esse acesso, né, essa parte recuada, bonita. Olha só, tudo bem novinho, isso foi plantado recentemente, a grama ainda vai pegar. Ali atrás tem um ipê que está protegido também, até ficar maiorzinho, porque já já os cachorros vão voltar para cá. Eles estão sendo adestrados agora, mas voltam em breve. Criamos também essa escadinha de comunicação do acesso da garagem com esse acesso principal. Isso aqui provavelmente vai permanecer quando a gente recuar o gradil, mas vai ficar como área externa. E aqui nós tínhamos um caminho, da mesma forma que vocês viram lá em cima, um caminho de pedra levando a essa outra porta da casa. Isso também foi abortado. A ideia é que essa parte da casa seja tratada mais como um pátio interno, ou seja, com acesso de dentro para fora e não o contrário. Aqui o paisagismo já foi mais preservado, olhem só, as plantas estão grandes, está bonito. Do lado de cá que elas sentiram um pouco por causa dos cachorros também, mas já já isso vai ser recuperado. Eu não me lembro se no último vídeo eu já tinha mostrado esses vasos que nós colocamos, já existia esse deck. A gente precisava de uma proteção lá para baixo, depois que nós diminuímos o muro. Aqui, esse muro era bem alto, então depois que ele desceu, a gente precisava de uma proteção e optamos por fazer essa proteção com plantas, vasos e plantas, ao invés de guarda-corpo. Então daqui a gente tem uma visão da sala, como eu disse, eu não vou mostrar toda a área interna agora, parte do que está ali também é provisório, a decoração não está finalizada, mas vou entrar por aquela porta para mostrar duas coisas bacanas de marcenaria que nós já fizemos. Essa entrada principal da casa chega num nível intermediário entre a parte íntima e a social. Do lado direito a gente tem a parte social, aqui vocês estão vendo estar, jantar, cozinha, e uma área externa que daqui a pouco a gente vai chegar lá. Temos o nível intermediário, metade da escada desce então, metade sobe, e aqui em cima a gente tem a área íntima, ou seja, a área dos quartos.
Isso aqui era totalmente aberto inicialmente. A gente tinha só esse peitoril aqui, ó, continuando até o lado de cá. Obviamente aqui tinha o vão de passagem da escada, mas depois uma alvenaria. O que nós fizemos foi revestir essa alvenaria com uma marcenaria e criamos uma porta de correr, que corre por trás dela. A ideia inicial era que essa parte de baixo, onde tinha alvenaria, ficasse fechada, como vocês estão vendo aqui, mas que a parte de cima ficasse parcialmente aberta, ou seja, a gente teria um buraco entre cada um desses ripadinhos. A porta existiria da mesma forma, mas teria alguma visibilidade de lá para cá. Mas essa também foi uma das modificações de projeto que nós fizemos após o uso da casa, porque os moradores acharam que passava muito barulho dessa parte para cá. A área íntima estava pouco preservada, então no final das contas nós optamos por subir com essa marcenaria do fundo até o teto e fechar completamente. Do lado de cá, nós usamos o mesmo artifício dos vasos e das plantas para a proteção dos desníveis. Estão vendo? Aqui é mais alto do que lá embaixo. Então, colocamos vasos com plantas para que as pessoas não cheguem até a ponta e fique mais seguro. Agora eu vou descer. Mostrar um pouquinho do interior para a gente chegar aqui fora, onde muitas modificações já foram feitas também. Essa aqui é a planta que deu nome à casa, a casa da árvore. Me perguntaram outro dia que planta era essa, isso aqui é uma ficus, gente, plantada em vaso. Mas o que eu quero mesmo mostrar é essa parte aqui. Quando nós recebemos a casa, isso aqui era um buraco embaixo da escada, que ia até lá no fundo. O deck acabava exatamente onde ele está, existia essa escadinha, que chegava no nível mais baixo, e depois era um buracão lá embaixo. Estranho, um pouco sem uso, que tirava a graça desse espaço. Então o que nós fizemos? Essa parede é nova e esse fechamento superior também existia. Criamos esse fechamento em marcenaria, nessa parte, criando um depósito atrás disso. Mas um depósito que precisava ser ventilado. Como vocês viram, a gente está numa área fora da cidade, com muita vegetação, aqui é muito úmido também. E esse depósito ia mofar, não ia funcionar se fosse totalmente fechado. Então, parte disso é ventilado através desse muxarabi. A gente desce. Aqui a gente tem uma porta que dá acesso ao depósito. Eu não vou entrar lá agora, mas ficam guardadas as coisas de piscina. Ah lá, vou mostrar só um pouquinho. É uma área grande. A gente tem todo esse espaço aqui atrás e lá também. E aproveitamos então o restante para criar uma espécie de adega. Aqui tem uma adega climatizada, um frigobar. Olha que bonitinho esse detalhe da caixa para juntar rolhas, garrafas de vinho. Um detalhe de projeto que eu acho importante comentar, e quero que vocês percebam, foi a importância da gente pintar toda essa alvenaria de baixo de um tom mais escuro, para criar mais profundidade a isso tudo e soltar essas alvenarias do restante da casa, que é totalmente branco. Então, demos destaque à alvenaria da escada, a essa aqui também, mas essa parte que é recuada, ela foi então pintada num tom escuro. Essa parede, na verdade, ela também não existia. Aqui a gente tinha uma extensão desse jardim chegando até lá, mas como eu disse, era uma área que não tinha muito uso, uma área difícil de dar manutenção, então optamos por fechar parte disso também, para que a gente tivesse de forma bem demarcada agora esse cantinho da adega. Aqui, essas pedras, eu não lembro se eu comentei em algum vídeo, são pedras artificiais, foram criadas na obra pelo construtor da casa. Isso incomodava um pouco os clientes, não era uma coisa totalmente natural. Algumas eram mais fakes, assim, mais falsas, e outras tinham uma aparência um pouco melhor. A pior era que a gente escondeu agora com essa parede, e agora com todo o paisagismo que nós colocamos aqui também, essas pedras ficaram mais harmoniosas, ficou uma composição legal, tá bonito, tá gostoso de olhar. A única que ainda incomoda um pouquinho mais é essa aqui da ponta. A cliente, a Sabrina, costuma falar que isso aqui é a pedra da Disney. Eu morro de rir, mas olha o que nós fizemos. Também estamos plantando aqui agora, ó, uma trepadeira que vai subir, vai cobrir essa pedra, já tem planta também que vai cair de cima para baixo para a gente esconder um pouco mais com planta e ficarem só essas outras, bem misturadas no paisagismo também.
Tudo isso é novo, todo esse paisagismo aqui da casa é novo. E foi feito no intuito de trazer esse acolhimento, de integrar mais a essas pedras que parecem, mas não são naturais. E voltando para cá, eu quero falar dessa outra intervenção. Os clientes sentiam falta de uma bancada de apoio aqui fora também, para colocar comida, enfim, um apoio de modo geral. Então colocamos uma bancada de granito escovado preto. Isso aqui está provisório, essa bancada ela veio errada, ela não está com a profundidade correta, então vai ser substituída, mas o efeito que a gente vai ter no final das contas é esse que vocês estão vendo. A gente tem uma estrutura metálica aqui embaixo, engastada nos dois pilares, vejam só. E é essa estrutura que sustenta o peso então dessa pedra. Aqui fora vai entrar um mobiliário de estar, era para ter chegado, mas atrasou um pouquinho. Um mobiliário de piscina que aguenta a área externa, apesar daqui ser coberto, mas um mobiliário de estar. E uma outra intervenção que a gente tinha dúvidas, mas que será feita muito em breve, vai ser o fechamento dessa parte aberta aqui em cima com o vidro. Esse vidro ele vai entrar um pouco suspenso para que a gente continue tendo uma ventilação por baixo dele, mas a gente vai fechar isso tudo para que tenha mais uso, para que eles consigam ter mais uso nisso aqui, principalmente no período chuvoso, que vai acontecer daqui a pouco. Agora, por fim, para fechar, eu vou mostrar o lavabo para vocês, que foi um espaço que nós também mexemos. Eu já falei que a casa estava prontinha, mas fizemos algumas adequações em espaços que os clientes queriam deixar ainda mais personalizados. Não mexemos nos revestimentos, trocamos o vaso branco pelo vaso cinza, trocamos todos os metais que eram prateados por metais pretos. Desenhamos esse banquinho aqui de baixo. Queria não só esconder um pouco das instalações, mas criar uma possibilidade de decoração. Com plantinhas, velas, olha que lindo que tá isso. E colocamos o espelho que também não tinha. É um lavabo muito interessante porque ele tem entrada de luz natural. A casa ela é o tempo todo muito comunicada com o externo, com o céu, com a vegetação, e eu acho isso muito bacana. Então tá aí o resultado da pequena intervenção que fizemos no lavabo. Agora sou eu que aguardo os comentários de vocês. Se já viram muita transformação, se gostaram das intervenções propostas, me contem tudo aqui embaixo nos comentários. Se ficaram dúvidas, também pode perguntar que eu respondo. Se está curioso pelo próximo vídeo dessa casa, ativa o sininho para receber notificação de novos conteúdos. Já se inscreve no canal se não for inscrito, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.